Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui e vamos discorrer aí de um tema bastante espinhoso aí, só a efeito a título de comentários mesmo do que a gente acha desse assunto aí. Teve recentemente aí um assunto que é a adultização, né, que ele colocou assim, a palavra que não existe, mas ele colocou dessa forma aí, um vídeo que viralizou do Felca, falando sobre a adultização e a exploração de crianças nos vídeos. Eu nem sabia que tinha esse tipo de exploração com pessoas ali que tinham 12, 13, 14 anos. E também do Felca eu quase não conhecia. Eu já tinha visto que ele tinha se tornado um youtuber influenciador com bastante seguidores. Talvez por conta do jeito dele, né? Ele conquistou muita gente e traz alguns assuntos novos. Esse, por exemplo, que viralizou com mais de 28 milhões de visualizações, inclusive, é um tema bastante espinhoso e que gerou até debate no nosso Congresso Nacional a respeito da exploração infantil e da pedofilia, o que é um assunto que merece sim um debate bem crítico de toda a sociedade. E eu não posso deixar de dar a minha opinião. Embora tenha razões do que ele diz aí quanto à exploração, e o consumo disso muitas vezes fica por escondido ali na internet. Você pode estar expondo uma criança ali e não é que você esteja fazendo ela trabalhar e às vezes até mesmo não tentando com que ela seja adultizada, mas ela por si só vai ver comentários, vai absorver aqueles comentários, vai verificar que está famosinha, né? E tem até uma música de famosinha aí, que eu também acho ridícula essa música, assim como a exploração de crianças em vídeos. Claro que você pode fazer vídeos com crianças no vídeo aí, não há problema nenhum, mas desde que seja de forma a não erotizar uma criança, porque além de prejudicar o crescimento da criança, ela contribui para que o consumo comece a ficar abrangente e comece a aflorar em pessoas que tenham ali um transtorno de conduta, digamos assim, de pedófilos. Então ele pode sair do campo imaginário e partir para o campo real nessa conduta de pedofilia. Assim como a pedofilia por si só, o pedófilo, ele não é criminoso. Entenda bem o que eu vou falar, ele não é criminoso se ele não tratar de forma concreta, de uma atitude concreta de pedofilia, ou seja, a partir do momento que ele tocar uma criança, que ele fizer alguma coisa que prejudique a criança, aí sim ele está cometendo crime. Mas se estiver dentro da cabeça dele só, ele dizer que gosta, para ele mesmo dizer que gosta de criança, ele não está cometendo um crime. Se disser para ele, estiver pensando na criança, ele não está cometendo um crime, porque aí fica só no campo do pensamento dele. Assim como um psicopata, ele não é um criminoso, até que ele cometa alguma ação criminosa de fato, né? Então, enquanto ele somente psicopata ali, ele não está cometendo crime. Ele tem lá um transtorno de conduta, um transtorno de comportamento, um transtorno que foge da sociedade, do comportamento tradicional da cidade, que é de querer convencer pessoas, por exemplo, se manter superior na relação entre uma pessoa ou outra, seja um irmão, seja a própria esposa, namorada. Ele tem um comportamento psicopata, mas até então ele não cometeu crime nenhum, assim como o pedófilo também, ele tem comportamentos pedófilos. Ele pode, de repente, até olhar para uma criança com segundas intenções, com os desejos ocultos na sua mente, na sua alma, digamos assim, mas até isso ele não cometeu nenhum crime. Agora, o que ele expôs no vídeo aí é sobre a exposição da criança e do adolescente. Crianças mesmo, que eu digo, com 12, 13, 14 anos, ainda são crianças, na verdade, e acabam expondo em nome da monetização que se dá nas redes sociais, no Instagram, YouTube, TikTok e tudo mais. E quem acaba consumindo isso de verdade, muitas vezes não são crianças que são adeptas a gostar daquela dancinha do TikTok ou de qualquer outra dancinha que está sendo exibida ali no vídeo,
mas muitos adultos pedófilos que têm comportamento pedófilo, que até então não cometeu nenhum crime, eles com certeza consomem esse tipo de conteúdo aí para satisfazer a tua vontade, o teu desejo. E dali para um desejo de um toque físico, por exemplo, fica muito próximo, porque vai fomentando, financiando, né? Fomentando, alimentando esse desejo dele, e uma hora pode acabar que ele faça isso de verdade na prática, assim como um psicopata. Enquanto ele estiver conseguindo o que ele quer ali, apenas influenciando pessoas, ele não vai ser aí um psicopata criminoso. A partir do momento que ele não conseguir de fato influenciar uma pessoa, ele pode partir para o âmbito do crime. Ele pode expor essas vontades dele, assim como o pedófilo também. Por que eu estou falando isso? É claro que isso gera um debate, inclusive está gerando no nosso Congresso Nacional, e que é legítimo, tem que haver um combate. Só que aí tem duas questões aí. Hoje os deputados já estão brigando aí pela não regulamentação das redes sociais. Aí quem era contra, inclusive eu sou contra essa regulamentação, porque ela não pode passar a ser uma censura. E por outro lado tem a proteção de nossas crianças e adolescentes, que está inclusive em artigos do ECA. Então a gente cai num debate aí bem quente, bem que se dá justificativa aí da gente pensar bastante aí sobre o tema, se a gente vai ser contra ou se não vai ser contra. E o que eu quero colocar aqui é a situação da proteção da criança. Desde que foi incentivado a deixar que as nossas crianças tenham suas liberdades, desde dar um celular para a criança, desde deixar ela consumir, deixar ela à vontade. E isso quem traz isso aí geralmente são as pessoas de maior influência, que gostam de apresentar seus filhos. Recentemente teve uma foto muito comentada aí da filha do Roberto Justus aí, que expôs ali uma bolsa de grife de 14 mil reais. Então isso aí a própria mãe dela está fomentando, que é para que ela apareça. É uma personagem ali que está utilizando uma bolsa de grife aí, que faz com que crianças irão querer, de certa forma, aparecer nesse formato aí nas redes sociais, numa forma de consumir coisas de adulto. E a partir do momento que ela começa a consumir coisas de adulto, a tendência é adultizar de fato as crianças. Ah, sinaleiro?